Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia. Desculpe a falta de vídeos aí nesses últimos dias, mas é por um bom motivo e logo a periodicidade vai voltar ao normal. Nesse vídeo aqui vamos embarcar na história do paquímetro e a da sua escala mais famosa, saber como eles foram inventados e conhecer o princípio de funcionamento desse instrumento de medição. Saber se de repente alguém estalou os dedos e disse: eu vou construir um instrumento desse jeito, ou se foi um acúmulo de conhecimentos que resultou na criação desse instrumento maravilhoso. Todo mundo sabe que o paquímetro é um dos instrumentos mais utilizados na indústria, tudo por conta da sua versatilidade. Os paquímetros mais utilizados atualmente são chamados de paquímetros quadrimensionais, porque existem 4 possibilidades de medições. Uma utilizando os bicos para fazer medição externa, outra utilizando as orelhas para medição interna, outra possibilidade é utilizando essa haste para fazer medição de profundidade e, por último, utilizando essa face para medição de ressalto. Esse vídeo não tem como objetivo ensinar a utilizar o paquímetro, e sim contar um pouco da história de como ele foi inventado e se tornou o que a gente conhece hoje. Uma das principais características que torna esse instrumento marcante é o nônio ou vernier, que é essa escala secundária deslizante que possibilita que ele realize medições ainda menores. E aí, uma coisa que eu sempre prestei atenção quando alguém falava dessa escala para mim, era que todo mundo chamava ela de nônio ou vernier. Eu sempre me questionei, por que não só chamar de nônio ou só chamar de vernier? Eu fui pesquisar e a gente vai bater o martelo de como vamos chamar essa escala daqui para frente. Uma coisa contraintuitiva é que essa escala não foi inventada para medir comprimentos e nem foi inventada para solucionar um problema de medição da mecânica. Se liga só, entre o século XV e XVI, os nossos irmãos portugueses estavam no auge da curiosidade e queriam explorar o mundo, conhecer novas terras. Naquela época, a gente não tinha noção de globo, não conhecia quase nada do planeta. Sabendo disso, por onde você acha que a galera de Portugal iria sair por aí perambulando? Isso mesmo, pelos mares com suas embarcações. Eles não poderiam colocar o barco no mar e sair por aí na doida. Eles teriam que ter alguma forma de orientação. E eles utilizavam vários instrumentos, e um desses era o astrolábio. Esse instrumento servia para medir as alturas das estrelas em relação ao horizonte. Eles sabiam as posições das estrelas no céu e se localizavam assim. O interessante era que o astrolábio media ângulo e fornecia os seus valores em graus. E o menor valor que esse instrumento conseguia medir até então era de 1 grau, ou seja, media sempre de grau em grau. No começo, essa resolução era suficiente, mas com o passar do tempo e da importância que a exploração marítima se tornou, meio grau poderia fazer toda a diferença entre achar uma nova terra e se perder nesse mundão. Aí ficava difícil navegar assim. Foi daí que começou a corrida por um instrumento de medição melhor, mais preciso. Só que nessa época, para a felicidade de todos, já tinha nascido o maior cientista português da história, ou melhor, o maior metrologista português. Estamos falando de Pedro Nunes. Diante desse problema, Pedro Nunes escreveu um livro chamado de Crepúsculos em 1542, onde descrevia detalhadamente como construir uma escala auxiliar que possibilitava que o instrumento realizasse leituras menores. O curioso é que ele não criou um novo instrumento, ele incrivelmente criou uma escala que poderia ser utilizada em vários outros instrumentos. É uma pena que ele não construiu
construiu essa escala. E quando alguém foi lá e construiu, ele já não estava entre nós. Pedro Nunes nunca viu este instrumento construído. Este nem nenhum congénero. Muito provavelmente não. Nós hoje pensamos que Pedro Nunes nunca teve um instrumento destes na mão. Essa demora toda para tirar ela do papel era porque ela não se mostrou muito prática. Na verdade, a escala auxiliar de Nunes era um conjunto de 45 escalas. Apesar dessa complexidade toda, a escala turbinava os instrumentos, permitindo que ao invés de medir apenas em graus, os instrumentos indicassem minutos e segundos de um ângulo. Pedro Nunes arranjou um sistema que basicamente desdobra a escala e, portanto, permite a instrumentos, sem ter que aumentar o tamanho dos instrumentos, conseguir aumentar muito mais precisão porque usa muito mais escalas paralelas, digamos assim. Mas aí a escala foi batizada de nônio em sua homenagem. A palavra nônio vem de nonium, que significa Nunes em latim. Apesar dessa invenção de Pedro Nunes não ter resolvido os problemas de navegação de imediato, ela foi um gatilho para que as pessoas procurassem aperfeiçoar essa ideia de alguma forma. Foi aí que entrou o metrologista francês Pierre Vernier. Ele conheceu de alguma forma a escala proposta por Pedro Nunes e deu um jeito de simplificar tudo. Ao invés de 45 escalas, ele reduziu para apenas uma única escala. E não só isso, ele criou o que foi chamado de calibrador de Vernier. É um instrumento para medir comprimentos composto de duas escalas. Uma é a escala principal e outra é a escala auxiliar, que é o nônio numa versão melhorada. Você já sabe como chamamos esse instrumento hoje em dia, né? Pois é, o Vernier inventou o nosso querido paquímetro, como a gente conhece. O mais interessante nessa jornada é que desmistifica a sensação de que do nada, aquele cara que tem a mente brilhante, num passe de mágica, desenvolve algo extraordinário. Para você ter uma noção, esse estilo de medição feita com os bicos abrindo e fechando já era utilizado há muito tempo pelos chineses. Tudo indica que esse seja o paquímetro mais antigo, ou pelo menos o paquímetro mais antigo que se tem registro. E aí o nosso querido Vernier uniu o útil ao agradável e juntou as duas invenções. Não só juntou, como aperfeiçoou todo o sistema e desenvolveu o paquímetro. Agora se liga só na sacada que o Vernier teve para melhorar o nônio do Pedro. Temos aqui a escala principal do paquímetro. Como exemplo, vamos utilizar essa com 10 divisões. Cada divisão corresponde a 1 milímetro. Essa régua por si só já é muito eficiente. Colocando esse objeto aqui, a régua nos indica de cara que ele tem 5 milímetros de comprimento. O problema só começa quando a face do objeto medido não se alinha com um dos traços da escala, como nesse caso que a gente está vendo agora. A gente não tem certeza se o instrumento está marcando 5,4, 5,5 ou 5,6. Para resolver esse impasse, o ideal seria que entre um traço e outro tivessem mais 10 divisões. Aí a gente ia saber exatamente o comprimento do objeto, mas é quase impossível colocar outras 10 divisões nesse intervalo de 1 milímetro. E mesmo conseguindo, eu duvido que sua vista seja boa o suficiente para enxergar cada tracinho. Mas esse impasse não era problema para o Vernier. Ele pensou, eu vou colocar outra escala idêntica embaixo da escala principal e diminuir essa escala em 1 milímetro proporcionalmente. E aí as 10 divisões dessa segunda escala corresponderia a 9 milímetros e não 10. Fazendo isso, sabe o que aconteceu? Os traços das escalas ficaram afastados de maneira bem interessante. O primeiro ficou afastado em 0,1 milímetro, o segundo em 0,2 e assim até o nono traço, que ficou afastado em 0,9 milímetro. Agora ficou fácil, porque se eu quiser medir 1/10 de milímetro, basta eu alinhar os primeiros traços das escalas. Se eu quiser medir 4/10 de milímetro, basta eu coincidir o quarto traço de cada escala. Vamos colocar o nosso segundo objeto, que foi o que a gente não conseguiu medir direito.
feito. Aí é só pegar a escala secundária e encostar o 0 na face do objeto. Depois, procura os traços que estão alinhados entre si, que nesse caso é o quinto traço. Ou seja, essa peça tem 5,5 milímetros de comprimento. Esse é o princípio de funcionamento da escala desenvolvida pelo Vernier, que foi baseada nos estudos do Pedro Nunes. Genial, né? A escala nônio não se aplica apenas ao paquímetro. Existem outros diferentes instrumentos que utilizam desse artifício, como é o caso do goniômetro, que mede ângulo. Agora, depois de conhecer toda essa história, a escala auxiliar do paquímetro deve ser chamada de nônio ou Vernier. Antes de eu falar o que eu acho de como deve ser chamado, deixe a sua opinião aqui no comentário que eu quero saber. Para mim, deve ser chamado de nônio. É justo porque foi ele que iniciou tudo. E para o Vernier, vamos deixar os créditos pela criação do paquímetro moderno, que é o que a gente conhece hoje. E fica tudo resolvido. Um aviso importante, chegamos à incrível marca de 1000 inscritos aqui no canal. Até já passamos um pouco, estamos próximos dos 1500. E para comemorar esse feito, eu decidi fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então, se você quiser participar desse vídeo comemorativo, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que eu vou adorar responder, tá bom? Valeu!